Começa agora, Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu considero muito, que é meu amigo inclusive, é o Marcos Vinícius. E o Marcos Vinícius, ele tem um monte de diplomas na parede, esse cara é fera e ele é sommelier de vinhos. E hoje ele vai contar algumas histórias pra gente sobre vinhos. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. E aí, meu caro Marcos Vinícius, eu não te chamo de Marcos Vinícius, eu nunca te chamei de Marcos Vinícius, tudo bem? Tudo ótimo, Alex. Beleza. Com certeza, né? É Kiko, é Vinícius? É Kiko, é Vinícius, é Marcos, do jeito que você quiser. Do jeito que o pessoal achar melhor aí, tá liberado. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo ótimo, Alex. Tudo tranquilo? Tranquilaço. Família boa? Ótimos. Então tá bom. Fala pra gente um pouco aí dos seus títulos. Você é um chefe de cozinha, né? Pois é. Antes de nada, de tudo, né? Eu sou chefe de cozinha. Foi assim meio que uma paixão. Sempre cozinhei, dei umas paneladas em casa, mas sempre tive vontade de ser meio que profissional, né? Fazer um curso profissional mesmo de cozinha. Uhum. Aí foi em 2010, mais ou menos, 2009, eu acho. 2009 que eu fiz o primeiro curso profissional. Me apaixonei intensamente pela cozinha profissional. Aí não parei mais. Uhum. Eu fiz o Senac, no caso aqui em Barbacena, Senac Borogodó. Depois eu fui fazer uma faculdade em São Paulo, depois algumas pós-graduações. Não sei mais contar quantos títulos, né, quantos cursos e diplomas que eu fiz depois. Mas, resumindo, gastronomia, depois me resolvi apaixonar também pelo vinho. Porque, se eu vou fazer uma comida gostosa, por que não servir o vinho correto? Então, só sendo sommelier mesmo. Sim. Aí eu fui estudar o sommelier pela Associação Brasileira de Sommelier em Belo Horizonte. Esse curso durou 2 anos, né? Foram 2 anos muito intensos e saborosos. Caramba, que legal. Que a gente vê aí vinhos do mundo todo. Aí eu pude harmonizar bem, acompanhar bem a minha comida com o vinho. Fantástico. Eu até vou te fazer uma pergunta que eu fiz inicialmente. Quando a gente fala que você é sommelier é só para vinhos ou pode ser para outras bebidas? Para outras bebidas também. Tem sommelier de cerveja, que hoje está assim em alta. Quer dizer, deu uma freadinha, né, por causa depois do evento da Belo Horizontina, né, da Baker. Isso aí deu uma travada, o mercado da cerveja artesanal. Caiu muito. Né? Inclusive eu tenho um bistrô e eu tenho lá várias garrafas, vários rótulos de artesanais e, gente, parou. Deu uma parada. Sim, deu uma parada. Heineken é a que mais vende hoje. Não fazendo propaganda, né? Mas o pessoal voltou para aquela marca assim, mais de modinha, que tá bem... que é de uma grande indústria mesmo. É porque, na verdade, a Heineken subiu porque as pessoas que gostam de puro malte acabam optando por umas que têm um nome mais consagrado aí no mercado para não correr tanto risco, né? Imagino, né? Penso assim. Apesar de que eu acho que a vigilância sanitária pega muito no pé desse pessoal também, né? Para não ter esse tipo de problema, principalmente hoje, né? Eu acho que pois é, Alex. Em uma das minhas pós-graduação foi em segurança alimentar, né? Isso. Então, o que acontece? A vigilância sanitária do Brasil, se não é a mais atuante no nível mundial... Muito criteriosa. Ou uma das mais. Então, assim, a gente segue protocolos e houve realmente uma falha no protocolo. Não é que esse ingrediente estava presente, né? Na formulação da receita. Houve uma falha no protocolo. Sim.
Bom, então vamos lá. O assunto é vinho, né? E outra hora a gente fala sobre cerveja e outra hora também a gente vai falar sobre... Claro que hoje uma pincelada na gastronomia a gente vai ter que dar, porque nós vamos falar sobre harmonizações e não vai ter como escapar disso. Não tem como escapar. Sem dúvida. Inclusive eu já vou pedir uma sugestão para hoje à noite, apesar de que eu comprei seis vinhos da Evino, e eu ia anotar os nomes dos vinhos para te falar e qualquer coisa eu dou uma pausa aqui, vou lá pegá-los para te mostrar, para te falar o que é, para você me dar uma sugestão. Mas eu te falo, sei mais ou menos o que tem lá. Certo. Bom, o que acontece? Vinhos, né? Nós temos vários tipos de vinhos. Vinhos brancos, vinhos tintos, vinhos rosé, vinhos de regiões, vinhos de uvas, vinhos misturados, de misturas de uvas, né? E assim por diante. Conta pra gente um pouco sobre essa questão das diferenças dos vinhos, que eu acho isso bem interessante. Sobre o vinho tinto, vinho branco, vinho rosé, espumante, o que é cada categoria desses vinhos? O que categoriza esses vinhos? Certo, é bem interessante a gente começar nesse ponto, porque vamos pensar, Brasil produz muito vinho. Muito vinho de garrafão. Opa, mas esse não é vinho. Talvez se a gente fosse considerar o vinho de garrafão, que é esse vinho suave, né, que está no rótulo escrito suave, o Brasil ia ser um dos principais produtores de vinhos do mundo. Eu não sei nem te falar, eu tenho até que rever esses dados de quantidade de vinho que é produzido no Brasil hoje. Então, esse não é considerado um vinho, tá? Por quê? Você pega várias uvas, principalmente uvas de mesa, né, e se produz uma bebida que é fermentada e no final das contas você coloca muito açúcar, que é para arredondar o vinho, para mascarar muita situação. E é o vinho que mais vende no Brasil hoje, cara. Sim. Por incrível que pareça, assim, acaba virando quase um licor, né? Não seria um licor porque o teor de álcool dele é baixo, né? Mas é uma bebida doce, né? E isso traz algum ponto negativo para a gente do Brasil, porque agora, de pouco tempo para cá, que o Brasil começou a produzir excelentes vinhos. Tá? Mas voltando à pergunta inicial, o que faz diferenciar? O vinho, a gente tem o vinho tinto, né, que é feito das uvas vitis viníferas do mundo todo, praticamente. Essas uvas vitis viníferas, elas estão mais concentradas na Europa, tá? Que seria Itália, França, Portugal e Espanha. Basicamente isso. Então, quando a gente falar de vinhos do velho mundo, eu estou falando de Portugal, Espanha, Itália e França. Tá? Outros países da Europa são até considerados como os vinhos do novo mundo, tá? Por causa do processo de fabricação desse vinho. Tá? Esses vinhos do velho mundo, eles são muito tradicionais, tá? Eu produzo o vinho com estas uvas há 200, 300, 500 anos. Não mexe. Eu não mexo no time que está ganhando, porque houve, assim, nesse período de séculos e séculos, uma forma de arredondar essa bebida. Então eles chegaram ao padrão máximo dessa bebida. Tá? Alguns exemplos de alguns produtores mundiais, principalmente França, tem um ano que não tem uma safra muito boa de uva, ele nem produz o vinho, ele prefere não produzir do que produzir um vinho inferior. Sim. Lógico que ele vai acabar produzindo porque ele vai fazer um aproveitamento ali em parte do vinho, ou até mesmo coloca um outro rótulo. Isso que eu ia te perguntar. Ele sempre coloca um outro rótulo. Normalmente essas vinícolas, toda vinícola hoje que tem um nome mais influente em nível de marketing, né, de mercado, ela tem um segundo, terceiro rótulo. Esse ano, por exemplo, 2019 para 2020, nós tivemos muita chuva, né, Alex? Nós tivemos um período de chuva muito superior a outros anos. Ou seja, eu não vou ter uma uva de muito boa qualidade. Entendi. Tá? Então, eu posso até fazer um vinho e julgar uma marca inferior, uma segunda marca, terceira marca, ou produzir esse vinho, deixar ele envelhecendo na minha adega. Eu vou deixar ele envelhecendo e eu vou fazer uma mistura depois que a gente chama de assemblagem.
Tá? Eu vou fazer essa mistura depois. Eu tenho essas duas perguntas aí para você também. Deixa no momento certo. A gente volta a falar disso. Sim, a gente vai bate e volta é muito. Tá. Então isso a gente tem o vinho tinto, né? E o vinho tinto ele tem características de diversas situações, né? Então vamos falar vinho tinto do Novo Mundo e Velho Mundo. O que é Novo Mundo em termos de vinho? A América no geral toda, América do Norte, América do Sul. Se a América Central tivesse condições de produzir vinho, talvez ela os tivesse... africanos também são Novo Mundo? Os sul-africanos é Novo Mundo, né? Igual eu falei mais atrás um pouquinho, a Alemanha é considerada ainda também um Novo Mundo. Austrália, Nova Zelândia é Novo Mundo, a China é Novo Mundo. Interessante. Opa, mas eu nunca vi um rótulo chinês. Tá começando a aparecer, mas e o chinês, pô, ele é terrível, né? O chinês é terrível. Copia tudo. Tem muito chinês rico pra caramba que foi na França. Eu não tenho como provar isso não, tá? O pessoal assim que a gente comenta muito sobre isso. Eles foram na França, compraram algumas vinícolas francesas. Tá? E teve um caso até que a filha de um produtor chinês desmontou um castelo, um chateau na França e levou para a China. Caramba! Então pegou as uvas da França produzindo na China e colocando o rótulo francês. Entendi. Na produzindo garrafa na China chinesa. E rótulo francês. Mas ele é dono daquela vinícola, por que ele não usar o rótulo dele? E se ele manteve os padrões, tudo bem que eu imagino que temperaturas, né, a umidade do ambiente deve influenciar, né? Não sei. O que influencia mais nisso, Alex, vamos pensar um pouquinho de geografia, tá? Paralelo 30-55 Norte e 30-55 Sul, tá? São as regiões ideais para a produção de vinho. É o clima ideal para a produção, tanto o Norte quanto o Sul. A China está dentro desse paralelo. Entendi. Entendeu? Entendi. Uma exceção hoje a nível mundial é o Brasil, que eu consigo ter uma produção muito significativa de vinhos aqui no Brasil e Minas, tá? Principalmente a região do sul de Minas. Tem crescido, né? Essas tem crescido. Regiões de café tem crescido muito com vinho. Tem crescido muito com vinho. E uma outra região que, a nível de Brasil, que tem ótima produção, tem excelentes vinhos mesmo, é o Vale de São Francisco no Nordeste. Tá? Mas Nordeste é muito quente. Né? Com a irrigação, controle do solo, tudo isso eu consigo produzir um vinho excelente. A diferença é que o Nordeste é diferente do resto do mundo, que no mundo todo você tem uma colheita de vinhos por ano. Ou seja, a uva ela passa por um momento, a videira, né, desculpa, ela passa por um momento de dormência, né, que ela está em hibernação, onde todas as folhas caem, depois ela começa a brotar. Nesse momento da hibernação eu faço a primeira poda, que isso vai influenciar demais na produção do vinho. Tá? Eu faço a primeira poda, quando começa a brotar eu vou vendo como é que vai ser, começa a aparecer os cachos, aí eu quero definir que tipo de vinho que eu vou fazer, eu faço uma segunda poda. Se eu quero produção ou quero qualidade. Aí eu faço a segunda poda. Agora isso aí é abrangente tanto para o tinto, para o branco? Todas. É a mesma tinto coisa. Tinto e branco, rosé, e espumante. Entendi. Tá? E a colheita que eu vou ter quando essa uva estiver madura. Tá? O que acontece no Vale de São Francisco? Eu tenho 2,5 colheitas por ano. Ou seja, a videira está em produção o ano todo. Então eu produzo muito mais vinho. Isso é bom ou isso é ruim? Falo para a fruta. A fruta consegue apurar a qualidade? Consegue apurar a qualidade. Tá. Apura tanto a qualidade que tem muitos portugueses que têm vinícolas em Portugal e compraram terrenos no Vale de São Francisco. Que interessante. Trouxeram as mudas das uvas portuguesas. Vamos pensar, Portugal não se fala em Cabernet Sauvignon, Riesling, em Grenache, nem nada não. Ele tem as uvas deles. No entanto, os vinhos portugueses eles não têm títulos de uva, né? Os nomes das uvas não aparecem. Muito difícil aparecer. Aparecem as regiões, né? Que tem a região lá
região do vinho verde, né? Que tem o Casal Garcia, por exemplo, né? O Casal Garcia, um excelente vinho, eu gosto demais dele. Também. Depois, vamos voltar no Casal Garcia, na região verde depois, de Portugal? Vamos. Acabar de falar do Mas de Portugal. Você está falando do vinho tinto, por enquanto. Você já passou um pouco pro branco. Estamos falando de outras uvas, estamos falando até agora até de outras. Tá, mas por uma questão... pode continuar, depois eu te pergunto isso. Então, voltando ao Vale de São Francisco, então se produz essa uva aqui no Brasil, exporta para Portugal e faz o vinho lá. Então o português está achando isso maravilhoso. Fantástico. Ele dobrou a produção de vinhos dele. Tá? Interessante. Então, sim, E as uvas brancas é a mesma situação. Né? Lembrando que as uvas brancas gostam de terreno, de clima mais frio, inclusive. É mesmo? Algumas a gente nem precisa da maturação total da uva, não. Né? Isso que é uma diferença. Não sabia disso. Agora falando dos padrões de vinhos, tinto, branco, rosé, espumante, o tinto é considerado o vinho que está mais ligado à saúde por causa do resveratrol e tudo mais, né? Ou não? Ou todos os vinhos têm um nível de todos os vinhos substâncias que provocam reações boas no nosso corpo, né? Todos, mas a maior concentração realmente vai estar no tinto. Mas os outros todos vão ter. Tá. Pergunta. Qual que é a diferença entre espumante e frisante? Porque eu achava que o espumante recebia gás carbônico e que o frisante era uma fermentação natural que deixava ele com aquele frizz lá, né? Mas parece que é o contrário, né? É exatamente o contrário. Porque eu ouvi você falando na última live que você fez, e eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei assim, engraçado, porque o nome espumante dá a sensação que ele recebe, né, o CO2, né? Mas qual a diferença do espumante pro frisante? A diferença é o seguinte. O espumante, nós temos 2 métodos de fabricação de espumante. Tá? Um desses métodos é da primeira e segunda fermentação ocorre em garrafa. Principalmente a segunda fermentação vai ocorrer na garrafa. Tá? E como eu vou descobrir isso? A gente que tem um pouco mais de experiência, já vou estar ensinando para vocês agora. Quando você colocar o espumante, que é o método tradicional, ou champanoise, que é o nome desse método, você vai colocar na taça flute, que é a taça de espumante, aquela compridinha, né? Você vai olhar as bolinhas. Essas bolinhas chamam-se perlage. Essas bolinhas perlage, elas vão estar bem miudinhas e concentradas no meio da taça, subindo. Aí o vinho foi feito pelo método do champanoise ou tradicional. Então, o segundo método é um método italiano. A Espanha também tem um método que ela fala que é dela, mas na realidade é o mesmo. A segunda fermentação vai acontecer em tanques de inox. Tá. E aí eu tenho a segunda fermentação. A diferença... Mas mesmo assim ela não recebe CO2, não. Não recebe CO2. Natural. CO2 é produzido da própria fermentação. Entendi. Tá? E o frisante, eu tenho um vinho na qual eu vou ter uma adição de gás carbônico. Que doido, que interessante. Hoje praticamente eu não vejo mais muito vinho frisante, não. Eu tenho sumido. Mas o frisante não seria aqueles tipos... Esses vinhos até baratos, o Sunny Days, por exemplo, seria um frisante, não? Talvez, né? Bom, tá, e ainda sobre as diferenças, né? Quando é que um vinho é seco, brut, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, demi-sec ou doce? Esses termos aí, normalmente a gente vai utilizar mais como espumantes. Isso. Tá? O vinho de garrafa mesmo, normalmente ele não traz esse adjetivo, não. Tá? Vamos lá, seco, dry, demi-sec e por aí vai por causa da adição de um mosto de açúcar no momento do engarrafamento do espumante. Tá? Vamos pensar o seguinte: o que é uma fermentação? Vinho é uma bebida fermentada.
A uva vitis vinifera, ela é extremamente doce, tá? Ela tem um teor de açúcar muito alto, porém, o sabor dela não é muito interessante por causa do tanino que eu vou ter na casca. Tá? Então, sim, não é legal de eu chupar uma uva de vitis vinifera. O tanino é tipo uma adstringência? Isso. Quando você come banana verde, aquela travadinha que a língua dá no céu da banana. Boca. É como se fosse um freio ABS. Vai picotando. Né? E isso é o tanino. A sensação dele. Então é uma uva que não é muito interessante. Quando eu faço a produção do vinho, eu adiciono lá as leveduras, o fermento, né? Ele vai produzir álcool, calor e CO2. Tá? Ele chega a consumir todo o açúcar que eu tenho no meu mosto. O mosto é aquela prensa que eu tenho do vinho. Que a gente vê até alguns filmes, o pessoal pisando. Né? Isso existe, tá? Existe até um turismo em cima disso em Portugal e Itália. Olha que interessante. Isso é muito interessante, muito interessante. Então, quando eu adiciono esse licor de expedição, que a gente chama licor de expedição, para me definir qual o teor de açúcar que eu quero do meu espumante. Porque tem gente que gosta de espumante docinho, né? Sim. Tem gente que gosta de espumante seco, ou bem secão mesmo. Tá. Eu gosto mais dele brut. Eu não gosto dele O brut é o quê? Brut, ele é quase seco. Ele tem muito pouco de açúcar. Mas ele ainda tem um pouco de açúcar. Ele é adicionado esse licor de expedição. O demi-sec vai ser acima do brut. Acima do brut, um pouco mais de açúcar. Tá. Então aí segue essa sequência. Segue essa sequência. Interessante. Muito interessante. Então... suave e demi-sec vai ser meio que sinônimos? Não. Você chegou num ponto que é interessante. Tá. Suave é vinho de garrafão, ponto. Ah, tá. Se você vê uma garrafa de vinho escrito vinho suave, é vinho que teve uma adição de açúcar. É o vinho brasileiro. Entendi. Tá? Então é diferente. É muito diferente. Tá. Eu posso estar tomando um vinho e falar, ele é suave. Não é que ele tem adição, ele é um vinho gostoso de beber. Entendi. É um gíria que a gente usa. É igual eu acho o casal Garcia, o branco, é suave, bem suave, né? Mas ele não é doce. Ele não é doce, porque houve total fermentação da uva. Então consumiu totalmente o açúcar da uva. Tá. E o que fazem os vinhos serem mais densos e outros transparentes? Aí tá direto a ver com a baga da uva. Por exemplo, eu pego um Cabernet Sauvignon, eu pego um Malbec, eu pego um Taná, eu tenho uma uva muito escura. Taná, por exemplo, uma uva quase negra, tá? No seu ápice de fermentação. Ela vai ser bem escura, então eu vou ter vinho muito escuro. Tá? E, consequentemente, muito tanino. Aqui, e quais são as uvas brasileiras aí? Quais os nomes? Tem nomes as uvas brasileiras que têm feito sucesso, que estão adaptadas ao Brasil? Ou não. Nós trouxemos as uvas da Europa para o Brasil. Tá? As uvas brasileiras que a gente tem aqui, que a gente chama de autóctones, são uvas de vites americanas, são uvas de mesa. Que eu consigo fazer um suco de uva com ela, tá? Mas eu não consigo fazer um vinho. Então, assim, no Brasil, hoje praticamente quase todas, mas a Cabernet Sauvignon, eu sempre brinco, Cabernet Sauvignon é como se fosse o Fusquinha, em qualquer lugar você acha, qualquer mecânico conserta. Entendi. Se em qualquer região ela se dá bem. Tá, mas ela não é originária aqui do Brasil. Não, Cabernet Sauvignon é francesa. Mas hoje se planta no Brasil. Hoje planta no Brasil. Sim, planta no Brasil. N outras castas, né? Mas Cabernet Sauvignon, por exemplo, é uma que melhor se adaptou ao clima brasileiro, com certeza. Tá. O Brasil tem produção de vinhos no Sul, Sudeste e Nordeste.
Exato. Essa ideia de que os climas frios, você já falou um pouco sobre isso anteriormente, mas a ideia de que os climas frios fazem as melhores uvas, isso é fato mesmo? Ou aproveitando essa ideia do Vale do São Francisco, né, de que ele faz boas uvas, mas os bons vinhos, né? Mas os vinhos, as uvas de climas frios, elas continuam sendo melhores ou isso não tem relação? Isso aí é muito relativo, tem relação, com certeza. Mas tudo tem a ver com a época e o prazo, o clima mesmo de cada época, tá? Ficou estranho, né? Mas tudo tem a ver com o clima. Esse ano tive muitas chuvas no ano passado. Uhum. O ano retrasado nós tivemos muito calor. Se teve muito calor, eu tive uma maturação maior da uva. Então eu tive uma qualidade melhor no meu vinho. Então isso tem a ver. Por exemplo, eu posso ter um clima frio, que é o caso do sul do Brasil, por exemplo, as serras gaúchas ali. A uva branca, ela tem uma maturação mais longa do que a tinta, tá? Algumas brancas, eles investem bastante em estudo climático para esperar um momento ideal. Eles vão retardando a colheita dessa uva ao máximo, esperando que venha uma geada. Se eu tenho uma uva extremamente madura no pé e eu pego uma geada que vai congelar minha uva, eu tenho certeza que essa produção vai ser fantástica. Por quê? Os macrocristais de gelo vai perfurar a casca da uva e vai vazar o líquido lá de dentro, a água de dentro da uva, e ficar somente o açúcar. A uva fica meio que passa Interessante. no cacho. Aí a gente chama e colhe nesse momento que ela está congelada, tá? Feita essa colheita no momento dela congelada. A gente faz o ice wine. Ice de gelo mesmo, né? Como se fosse um presente dos deuses para o produtor. Mas o presente dos deuses eu vou te falar em outro vinho. Depois. Esse é o presente dos deuses. Entendi. É muito louco essa ideia de vinho, é muita informação. É interessante. Aí eu tenho um vinho de sobremesa, tá? Esse ice wine, ele vai ter um teor de açúcar muito maior do que eu tivesse colhido uma semana antes da geada. E eu vou ter um teor de açúcar muito alto. É tão alto, é tão doce essa uva, Alex, que na fermentação eu não consigo consumir todo o álcool, todo o açúcar. Todo o açúcar. Então eu tenho uma fermentação que eu tenho que interromper essa fermentação, porque quando ela chega por volta de 13, 14, 15%, eu estou correndo o risco de eu matar meu vinho. Então mesmo? Se o teor de açúcar de 15% no vinho, de álcool, desculpa, no vinho, é meio que arriscado. Eu posso matar esse vinho e fazer ele deixar de ser legal. Porque 16, 17 graus de álcool, eu mato a levedura do fermento. E vamos lembrar que tem o que vinho... ter um equilíbrio aí, né? É um ecossistema ali dentro, né? É um ecossistema. E o vinho, dentro da garrafa, ele está vivo. Mesmo que eu coloquei a rolha, ele continua vivo, ele continua em evolução dentro da garrafa. Isso que vai me definir, eu tenho um vinho de consumo rápido e um vinho de guarda. Esse é o detalhe que vai... É isso aí que eu vou te falar sobre isso depois também. Tranquilo. Então aqui... isso vai ser o ponto primordial. Tá. Esses questionamentos que eu tô te fazendo, alguns são meus, outros são de um amigo aqui, ele chama Alexandro, até meu vizinho, é amante de vinho, né? Eu quis citar o nome dele aqui, que eu acho importante, porque ele vai ser, eu acredito que o seu primeiro espectador nesse episódio de podcast aqui. Bom, falando de vinho do Porto, né? O vinho do Porto, para mim, ele parece mais um licor do que um vinho. No entanto, até a tacinha dele é diferente, né? E toda vez que eu tomo um vinho do Porto, eu falo assim, isso não é um vinho, isso é um licor. Então eu tenho essa dúvida. O vinho do Porto, ele de fato ele é um vinho ou ele é um licor disfarçado de vinho, né? Que ganhou o título de vinho, mas não é vinho? Essa pergunta é legal. Na realidade, ele é um licor disfarçado de vinho. Ele é um vinho, mas ele tem todas as características de um licor, né? Como eu estava te falando agora há pouco da fermentação, eu produzo um vinho de excelente qualidade com diversas uvas que são autóctones da região de
Portugal, né? Vila Nova de Gaia. Lembrando que o vinho é feito em Vila Nova de Gaia e atravessa o rio para fazer envelhecimento nas barricas de carvalho. Então a gente fala vinho do Porto porque é a cidade do Porto. Eu faço esse vinho, ele tem a fermentação dele normal, e em um determinado momento essa fermentação ela é interrompida com a adição de uma aguardente vínica. O que é isso? É uma cachaça de vinho. Eu faço um vinho e destilo esse vinho. Que interessante. Então eu tenho uma qualidade interessante. Ele tem um teor de álcool muito alto, que é em torno de 40 graus, que é como qualquer cachaça, né, nesse teor. E eu adiciono naquele mosto, né, de fermentação que estava em um determinado momento de doçura ainda. Tá? Então, quando eu coloco o álcool, imediatamente eu mato toda a levedura, todo o fermento do meu vinho. Então, sim, eu matei o vinho, mas não matei em sabor. Tá. Então, eu tenho bastante em termo de açúcar, e ele passa a ter um álcool em torno de 19 graus. Boa. Tá? Então, sim, eu tenho um vinho que a legislação portuguesa permite até 21 graus de álcool nesse vinho. Tá. Mas aí ele fica um pouco carregado. Eu cheguei a tomar uma vez, ele fica um pouco... Ele não fica legal de beber, ele é muito forte. Entendi. Então eles adotaram de estar utilizando 19 graus de álcool. É um acordo que o pessoal da região fez. Tá. E aí eu posso abrir a garrafa, tomo hoje uma pequena dose, ele é um digestivo, ele é um vinho para a sobremesa, ou seja, após a refeição. Sim. Ele é um vinho que eu vou ter que, necessariamente, ele harmoniza muito bem com uma sobremesa. E daqui uma semana eu posso tomar mais uma tacinha, daqui a 6 meses eu posso tomar mais uma tacinha. O vinho vai ter as mesmas características. Entendi. O vinho do Porto, ele tem algumas classificações. Ele pode ser com açúcar residual ou dry, né, sem açúcar residual. Ele consumiu todo o álcool, todo o açúcar na fermentação e adicionar o álcool. Ou ele pode ter essa interrupção no meio. Tá. Então ele pode ser seco ou doce. Tá. Mas sempre com teor alto de álcool. Aí eu tenho o rubi. O rubi, normalmente eu faço o vinho, interrompo a fermentação, coloco em barricas de carvalho. De 6 a 12 meses eu tenho o vinho rubi. Tá? É um vinho mais simples. Tenho bastante sabor nele e tal, mas ele é o mais simplesinho. Depois eu vou ter o Tawny. O Tawny eu vou deixar de 12 a 24 meses em barrica de carvalho. Ou seja, esse vinho vai perder um pouco da cor, que a gente tinha falado um pouco antes. Ele vai ficar com uma cor mais atijolada, mais parecendo um tijolo, tá? Porque quanto mais velho o vinho tinto for, mais claro ele vai se tornar. Mais avermelhado. Interessante. Mais avermelhado, E um outro que é o vintage, que é um vinho que pode ficar dentro da barrica de carvalho ali 30 anos, antes do cara resolver botar para vender. Quando isso vai acontecer? Quando ele teve uma excelente safra, com excelente teor de açúcar, esse vinho vale a pena eu guardar e não engarrafar, mandar para o mercado com menos de 15, 20, 30, 40, 50 anos. Você já acabou de responder uma perguntinha que eu tinha aqui sobre essa questão de como a gente define, né, quando que um vinho pode envelhecer, né? Então, tá aí. Primeiro, quando o vinho pode envelhecer? Primeiro está ligado diretamente à colheita desse ano. Tá? Então, eu tive uma excelente colheita, eu posso envelhecer esse meu vinho. E depois, pelo método de fabricação. Normalmente, Alex, esses vinhos são envelhecidos por mais de 10 anos e nem se aconselha abrir com menos de 15, 20 anos, vinhos mais clássicos da região do Velho Mundo, tá? Que seria Portugal, Itália, França, principalmente França e Itália, viu? Entendi. Aí eu vou ter sim vinhos
que são vinhos de guarda, a gente chama de vinhos de guarda. Aham. E como que eu sei como comprar um vinho de guarda ou não? Primeira coisa, preço. Aham. Um vinho para guarda, ele não vai custar menos de 2, 3, 4 mil reais uma garrafa. Boa! Tá? Ou, então, assim, eu vou te dar um outro toque. 95% de todo vinho produzido no mundo, ele foi feito para ser consumido no máximo em 5 anos. E esse vinho que é produzido para ser consumido no máximo em 5 anos, se tentar envelhecer ele estraga. Vai estragar. Ah, que interessante. Porque o vinho, ele tem um momento, ele tem uma vida dentro da garrafa. Como eu estava te falando, ele tem uma vida na garrafa. Em um determinado momento, ele não consegue mais sobreviver, ele não tem força para isso. Entendi. Aí está ligado diretamente, assim, ele não tem força para esse envelhecimento. Aí ele começa a ficar avermelhado, a hora que você abrir, ele virou um vinagre. E a vinagre mesmo. Tá? Aproveitando isso, como é que a gente sabe que o vinho está estragado? Então, primeiro pelo gosto. Né? Ele ficou meio avinagrado, mas quando você abre uma garrafa de vinho, sendo de rolha, sim, a primeira coisa que você tem que fazer é cheirar a garrafa antes de... cheirar a rolha. Cheirar a rolha. Não a garrafa. Cheirar a rolha. Antes de colocar na taça. Tá. Cheirou a rolha, tá? Ele deu aquele cheirinho de pano molhado, esquecido dentro de um balde, o cheiro de mofo, o vinho tá morto. Ele estragou. Que interessante. Aí, assim, nem se serve. Os restaurantes onde tem sommelier, o sommelier faz o cheirinho ali, ele tira a rolha, ele cheira, depois ele passa, e isso faz até parte da formalidade do serviço de vinho, tá? O sommelier cheira e passa para quem pediu o vinho. Sim. Você tem um ritual. Eu já fui em locais, né, que eu pedi vinho e já aconteceu dessa forma. Antigamente, essa regra era para o homem. Isso. Mas não, hoje não é mais para o homem, é para quem pede o vinho. Eu aqui em casa, a Soraya começou a experimentar vinho antes de mim, né? Então ela chegava nos restaurantes, não, eu quero tal vinho. Aí a pessoa trazia a rolha para mim, não, para ela. Entendi. O bom aqui em casa, a minha esposa, a Soraya, ela é uma amante de vinho. Então, sim, a gente abre uma garrafa e degusta com todo prazer, né? Assim, eu já tomei vinho com vocês. Qualquer dia a gente vai abrir uma garrafa de vinho. Outras. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Aqui, as leveduras, fungos que fazem o vinho ter um sabor de cada região, é isso que define o terroir. O que é terroir? Tá? E o mesmo vinho, por exemplo, assim, um Cabernet Sauvignon, de uma uva de lugares diferentes, que tem sabores um pouco diferentes, isso tem a ver com essas leveduras ou com alguma outra coisa? Bom, para eu te responder, vamos entender o que é terroir. Terroir é a característica que eu tenho do meu território. Tá? Como que é o meu terreno? Qual a influência de sol? Qual a influência de frio? Tá. Tudo isso vai me definir o que é um terroir. Principalmente para vinho, tá? Mas o terroir, no geral, seriam todas as características que eu tenho na minha região, ou micro-região, tá? Seria o terroir. Relacionado ao clima, de um modo geral. Clima, principalmente ao terreno. A uva, a videira, né? Ela gosta muito de terreno ruim. Tá? Ela adora um terreno que tenha bastante cascalho, muita pedra. Entendi. Eu tô falando com você aqui de São João del Rei. São João del Rei é uma cidade que é um vale. Eu tenho uma montanha de um lado e uma outra montanha de outro lado. Que fica a montanha que é em Tiradentes, né? E a Serra do Lenheiro, que é onde a gente tem um campo de treinamento do Exército. Serra de São José. Serra de São José. Então, o que acontece? Eu tenho um terroir bem característico aqui na minha região. Eu tenho um terreno
que tem muita pedra. É o que a videira gosta. Tá? Porque ela vai buscar os nutrientes no subsolo dessas pedras. A raiz vai entrando lá no subsolo e chega a ter 7 metros de profundidade. Incrível. É o caso do vale de Portugal, do Porto. As videiras são plantadas na pedra. Eles furam a pedra e plantam ela ali dentro. Que loucura! E aí ela que se vire para encontrar o subsolo. Encontrar o subsolo e te dar uma uva de qualidade. E realmente ela vai te dar um retorno de qualidade muito legal. Aqui em São João do Rei não vai ter como ter muito plantação de uva, porque o clima aqui não é favorável, que é muito quente. E apesar de a gente ter um inverno um pouco mais rigoroso, que também é bom para a videira, mas um pouco mais frio, né? Mas no geral aqui é um pouco quente. Então, falando desse terroir, vai ter muito a ver o tipo de terreno também. Então, às vezes, eu tenho São João del Rei e vamos pensar em Tiradentes. Uma cidade ali do lado da outra. Só que São João del Rei eu vou ter muito mais sol batendo na serra do que de Tiradentes. E Tiradentes eu vou ter só um momento do dia. Então isso vai influenciar. Então eu tenho uma uva, plantei o meu terroir, eu vou ter X horas de insolação ao dia. E vizinho do lado, como eu tenho um morro no meio do caminho, essa quantidade de sol durante o dia não vai me dar o mesmo resultado da uva. Entendi. Ou seja, ela não vai atingir a maturação ideal. Então o vinho produzido com a mesma uva do lado de São João del Rei, ele vai ter um sabor diferente do produzido do lado de Tiradentes. Exatamente. E nós estamos assim uma distância de 10 quilômetros. Sim, e é esse terroir que vai definir isso. Isso. Esse detalhezinho, que é bem complexo, na França se torna o diferencial. Entendi. Na França, o camarada, ele tem lá uma vinícola que ele ignora o resto das leis do mundo. A lei dele acaba sendo superior porque ele sabe que ele seguiu todos os padrões que eles chegaram à conclusão para aquela região, só que o vinho dele ficou melhor do que o do vizinho. Entendi. Então ele não vai falar mais, meu vinho é champanhe, mas ele vai falar que é uma pequena região de champanhe. Eu estou dando um exemplo de champanhe. Tá. E essa até é interessante eu dar esse exemplo de champanhe, voltando nos espumantes. Champanhe só é aquele vinho produzido na região de Champagne. Isso eu já ouvi falar. Né? Não se pode chamar qualquer espumante de champanhe, né? Champanhe, não. Champanhe, ele tem um nível de produção excelente, mas nós temos espumantes brasileiros que, olha, a meu ver, batem os de champanhe. Entendi. Isso é muito relativo. Teve uma vez que eu assisti no Jô Soares, um sommelier famoso, não me lembro o nome, isso faz muitos anos. Eu me recordo dele falar sobre vinhos bons e vinhos caros e vinhos intermediários e vinhos baratos. E ele tinha dito que ele já experimentou vários vinhos pelo mundo e que às vezes ele comprava um vinho de $12 que agradava muito mais ele do que se fosse um vinho aí de $200, $300, entendeu? Exatamente isso. Então isso é muito relativo, né? Isso tem, às vezes você vê a propaganda nessas revistas, nesses sites de vinho que estão vendendo por aí. O vinho tal recebeu medalha de ouro em 2018. Medalha de ouro na categoria dele, né? Vamos lembrar desse pequeno detalhe. Sim. Então, sim, medalha de ouro, nós tivemos um exemplo muito interessante ali no Toro Louco, né, do Chile. Aqui, há pouco tempo atrás, eles fizeram estardalhaço em cima da medalha de ouro que o Toro Louco ganhou. Que ganhou uma medalha de ouro e vinhos muito superiores ficarem abaixo. Não teve de ouro. Mas espera aí, é na categoria dele, não dá para comparar. Entendi. Um Toro Louco com um Brunello de Montalcino italiano, por exemplo. Que é um vinho de guarda, assim, que eu amo. Brunello de Montalcino
Eu tomei um 2015 que eu fiquei com dó. Gente, eu não queria abrir essa garrafa não, mas como é didática e eu vou ter... Eu tava dando uma aula, né? Vai ter que vinho, abrir. eu vou ter que abrir. Que dó, né? Nossa, que pena. Que dó. Que pecado. Mas eu abriria eu daria mais 10 anos de guarda nesse vinho. Entendi. Falando em 2015, é até interessante a gente estar comentando com o pessoal. Essa data, que é a data da produção, da data da safra, é muito interessante, a gente está vendo, tá? Se é 2015, a maioria dos vinhos eu tenho que consumir no máximo em 5 anos, então 2020 é o ápice desse vinho. Se tomar em 21, ele já vai começar a ficar meio fraquinho. Existe alguns vinhos, principalmente espumante, que ele não traz safra. Tá. É porque o espumante, eu pego vinhos de safras diferentes para fazer um espumante igual àquele que eu quero. Tá? Então, assim, todo espumante ele é não safrado. Quando eu coloco uma safra no espumante, tenha certeza que ele é top, ele é dos bons. Tá. Então é bom observar isso quando comprar um espumante. Se ele tiver uma safra registrada, ele é porque ele é bom. Exatamente. Interessante essa dica. Existem vinhos chamados assemblage, né? São misturas de uvas diferentes, é isso, né? Exato. E eles são vinhos, parecem ser muito bons, né? Existe uma preferência das misturas aí das melhores uvas ou não? Tem alguma regra nisso ou não tem? Alex, tem uma regra sim. Essa assemblagem é feito... a gente chama, tá? Assemblagem quando eu tenho mistura de vinhos e tem varietal quando eu tenho algumas outras uvas no meio da minha produção. Tá. Vamos falar um pouquinho da varietal, tá? Depois eu vou te responder ali. Quando eu estou fazendo o meu vinho, se eu usar somente uma uva varietal, eu sei que eu vou ter uma característica somente nesse vinho. Tá. Então eu corro o risco de não produzir uma coisa muito interessante. O que acontece? Às vezes você pega, é considerado até um vinho varietal, mas ele tem até 95% de uma outra uva. De uma determinada uva e mais uns 5% de uma outra uva. Essa outra uva, ela entra arredondando o meu vinho. Que é o caso desse varietal. Do assemblage. Do assemblage. É como se ela desse um acabamento ali, né? Ela finalizasse. Exatamente, ela vai finalizar. Interessante. É muito interessante. O exemplo disso, o Velho Mundo. Portugal, Espanha, Itália e França, ela não traz na garrafa quais são as uvas que ele está utilizando. Sim, isso mesmo. Tá? Porque são as uvas que o terroir dele melhor se adaptou. Tá? Aí eu tenho a uva mais o terroir. Porque eu posso pegar em uma determinada região e chegar à conclusão que a Cabernet Sauvignon não cai legal no meu vinho. Então ele já saiu. Não usa mais. Isso é muito utilizado no mundo todo. Tá? Você faz misturas. Quando a gente está falando de novo mundo, a gente traz no rótulo da garrafa qual a principal uva que eu vou estar utilizando. O Merlot, o Cabernet Sauvignon. Tá? Aí sim. Mas normalmente ele vai estar acompanhado de outras uvas ali fazendo um arredondamento. Que interessante. É interessante. Interessante. E foi bom você associar isso com essas regiões do Velho Mundo, né? Pra gente compreender por que o nome da uva não vem né, nesses vinhos. Portugal costuma colocar, tá? É? Alguns rótulos portugueses eles colocam. Mas o Portugal é uma coisa muito louca, porque o nome das uvas deles são totalmente loucas. Trincacão, esgana-gato. Boa! É uns nomes muito loucos. Que interessante.
Eu gosto muito igual eu falei do Casal Garcia, daqui a pouquinho vou abrir o espaço para você falar dele aí também. Dele, Não, ele tem um dele? momento à parte. Mas eu gosto muito de um vinho francês também, que é a Cabernet Sauvignon com a Syrah, que é aquele JP Chenet. Opa, ótimo custo-benefício, viu? Ele tem um preço bom, ele custa aí hoje na faixa de no máximo R$60, né? Exato, E eu gosto da adstringência da Syrah, eu acho que ela tem esse tanino, né? É legal, eu gosto muito. A Keila adora, né? O principal fornecedor de tanino, né, de adstringência ali vai ser o Cabernet Sauvignon. Não é a Syrah, não? Não. Eu achava que era a Syrah. Não, no caso do JP Chenet, ele é o Cabernet Sauvignon. O Syrah, ele entra ali arredondando, tá? Ele vai dar um toquezinho. Interessante. Lógico que a Syrah também tem bastante, mas tem menos taninos do que o Cabernet. Porque às vezes junta as duas, né? E aí aumenta esse tanino, né? Talvez seja isso. Porque no Cabernet Sauvignon sozinho eu não sinto tanto esse tanino quanto na mistura dos dois. Opa, jura? Bom, isso é pessoal, né? Isso é pessoal. Eu quando eu dou aula de vinho, eu começo falando assim, olha, gente, vinho é a ciência inexata do gosto. Para mim é uma determinada situação. Agora, para você é outra. Ainda falando em assemblagem, espumante ou champanhe, vamos lá. Ele é branco, não é? Normalmente ele é branco. Existem tintos. São poucos. Mas você sabia que só tem uma uva branca nele? É mesmo? É mesmo, as outras são tintas. Como que eles descolorem ele? Descolore ou colore. Exatamente. O Cabernet... vamos lá. O espumante, ele é feito, principalmente, a uva de maior concentração é a branca Chardonnay. Que o pessoal fala, Chardonnay. É Chardonnay. Isso, Chardonnay. Tá? Depois eu gosto de Chardonnay. Inclusive a JP Chenet tem um Chardonnay hoje que é muito gostoso. Tem mesmo. Depois entra a minha uva predileta, Pinot Noir. Pô, Marcos, Pinot Noir não tem tanino nenhum. Tá? Tanto assim, eu gosto de falar, se você estava acostumado a tomar vinho de garrafão e vai passar para vinho seco, que é o verdadeiro vinho, não comece com vinhos potentes. Cabernet Sauvignon, Syrah, não vai para um Taná nunca. Tá? Vai para Pinot Noir primeiro. Porque Pinot Noir é uma uva que vai dar um vinho seco, porém ele não é muito difícil de beber. Ele é gostoso, ele tem muitos aromas, tem muito floral, muita fruta. É a minha uva predileta. Porque cada vez que eu degusto um vinho, eu vou fazer análise dele. Eu faço análise profissional de todo vinho que eu bebo. Sim. Tá? E anoto no caderninho, ou até mesmo no Vivino, que é um aplicativo que você coloca no celular. Eu conheço ele, eu registro todos os vinhos que eu tomo ali. Eu tenho um ano que eu estou desatualizado com o meu Vivino, cara. Eu preciso de fazer isso. Todo vinho que eu tomo eu registro ele lá para eu não esquecer dele depois, né? Aí, voltando ao espumante. E a terceira uva, que também é tinta, é a Riesling. Que interessante. Mas eles retiram a casca dela para não... Exato, aí que eu vou definir a cor do meu vinho. Vamos lá? Talvez você fosse até me perguntar isso depois. É porque a casca, a cor tá na casca, geralmente. Cor tá na casca. É isso. Cor tá na casca. Então eu preciso de fazer a prensagem da uva. Eu prensei, né? E o que vai me definir essa cor é o tempo que a casca vai entrar em contato com o mosto. Ela vai ficar lá. Vai ficar lá. No caso do espumante, como eu vou espremer e eu vou tirar rapidamente a casca do meu mosto. Do meu, vamos dizer, o mosto seria um suco da uva antes de fermentar. Sim. Tá? Ali que vai definir. Se eu deixar um pouquinho mais, esse mosto ele vai tender a ficar rosado. Aí denomina-se o vinho rosé. O rosé que você já aí agora respondeu aquela primeira pergunta lá sobre os vinhos. Sobre os vinhos. A definição do rosé é assim. A definição do rosé é exatamente essa. Não é a mistura de duas uvas, dois vinhos, um tinto ou um branco. Não. O tempo que a casca fica no mosto. Fica no mosto. E fica aí mais uma dica em cima do rosé. Tá?
Rosé é o vinho coringa para qualquer harmonização. Se você vai fazer uma comida mineira, por exemplo, e você está na dúvida de qual vinho harmonizar, vai no rosé. Tá? Porque o rosé ele tem bastante frescor, ele não tem muita potência, aí ele vai harmonizar legal. Ele vai harmonizar com peixe, vai harmonizar com lombo, vai harmonizar com comida chinesa, por exemplo. Comida chinesa, China Box, né? Eu adoro China Box, mas não dá para harmonizar com nada, a não ser com refrigerante. Dá sim. Com o rosé dá. Com o rosé dá. Legal. Teriam os vinhos tintos também com a comida chinesa, mas aí é mais específico do vinho e do tipo de comida, tá? Tá. Vamos deixar mais harmonizações para um momentozinho ali de... Aqui, uma outra pergunta curiosa. Essa aqui é meio na base, assim, da molecagem mesmo, né? Se pegarmos um bom vinho com as suas leveduras e misturarmos em um tonel que está em fermentação, tá? Teoricamente, a gente estaria aí levando estas leveduras para o vinho bom. Tá? Isso pode influenciar no sabor desse vinho bom. Essas leveduras vão estar de fato atuando e sendo construído nesse novo vinho ali? Não é brincadeira esse negócio, não. Isso é muito levado a sério pelos enólogos, tá? Vamos ver. O sommelier é o cara que estuda vinhos. Tá? O enólogo é o camarada que faz o vinho. Tá? Então o enólogo ele utiliza muito desse artifício para arredondar o vinho de uma safra com outra. Que interessante. A gente fez na verdade essa pergunta foi o Alexandro que mandou, mas eu também tinha essa curiosidade. E assim, foi meio na molecagem. Eu falei assim, vamos arriscar perguntar isso, né? É igual aquela coisa do pão de Cristo, né? Que você vai passando os fermentos para as pessoas. Mas também lá... os lactobacilos do leite que você vai, né, utiliza, reaproveita isso aí. Que curioso, achei interessante. Mas o que mais influencia, não vou nem te falar que a levedura não, porque a levedura é uma só. Ela é produzida em escala industrial e ela vai influenciar X na produção do vinho. Que realmente isso acontece até em pão, né? Eu também sou panificador. Sim. A levedura... É assunto para outro podcast também. Para outro podcast. Pô, esse cara faz de tudo. Come, faz pão, comida, vinho, bebe cerveja também. Já foi jipeiro, né? Ainda sou bicicleteiro. Tem muita história. Mas é muito utilizado na produção de vinhos, tá? Eu gosto muito de falar do espumante porque toda classe, toda tecnologia, todo estudo foi mais concentrado no espumante. O espumante ele também não é safrado porque ele vai estar utilizando vinhos de outras épocas, de outros anos na produção final. Tá? O que mais vai influenciar são detalhes da fermentação, lógico, e mais o contato dele na barrica de carvalho. Tá? Se vai ser barrica de carvalho francesa, se vai ser barrica de carvalho americano, se é barrica de 1, 2, 10 usos ou por aí vai, entendeu? Que curioso. Nunca pensei nisso. Sim. Aí o que vai valer? Tá? A lei é bem clara. Você vai colocar no rótulo a última produção. Então, por exemplo, se eu utilizei em 2016, meu vinho foi mais ou menos. 2017 foi bom, 2018 foi ótimo. Tá? Eu fiz uma mistura desses 3 vinhos para me ter uma qualidade superior na minha produção final e vai valer aí o último ano, 2018. Então é safra 2018. Safra 2018, mesmo que ele contenha né, outros anos aí. E assim, a gente que estudou bastante, uma vez nós fizemos uma aula e nós levamos os vinhos para a aula. E por incrível que pareça, cara, teve o mesmo vinho com safras diferentes. E isso foi assim, esse momento que nós vamos tirar a prova dos 9. Rapaz, a diferença é incrível de uma safra para outra. É mesmo? Que interessante. Sim, colocamos 2 taças, uma com 2017, a outra com 2012.
Tá? Era um vinho francês. Eu não lembro o nome dele, tem que olhar nas minhas anotações. E foi fantástico. O 2012... É como você disse, né? Então, tudo no vinho é relativo, né? Porque nós temos esse clima, né? Esse terroir que define ele, nós temos o tipo de uva que define ele, nós temos também esse processo de envelhecimento que define. Então, assim, é muito rico, né? É muita coisa, né? Para se definir, para definir um vinho, né? Tá. E quais as substâncias que compõem um vinho? Alex, aí... Que eu citei resveratrol, né, no vinho tinto. E aí você tem alguns anidros sulfurosos, né, que para conservação. Teoricamente, não se deve colocar mais do que X gramas por hectolitro, tá, de anidro sulfuroso. E teoricamente... Então isso é um conservante que é adicionado ao vinho. É um conservante. Mas não deve, a lei é bem clara, não se deve colocar. Agora, se tem algum produtor que coloque, não vou nem te falar. É arriscado. Entendi. Uma outra coisa que também é muito arriscado, o camarada arriscado, não é proibido. Fazer um vinho simples e colocar cavacos de madeira dentro do vinho e deixar um tempo ali. Esses cavacos de madeira vão passar o sabor pro vinho e aí o camarada fala lá que ele foi envelhecido tantos anos. Não, isso é crime. No mundo do vinho é totalmente proibido. Esse cara perde o conceito dele imediatamente. Entendi. É interessante que esses vinhos de garrafão, né, brasileiros, tem alguns que eu já tomei, né? De vez em quando a gente toma alguns, né? E que hoje eu não dou conta de tomar muito não, porque é muito doce, né? É extremamente doce. Não dou conta. Às vezes a gente... quando a minha mãe vem aqui, por exemplo, ela toma desses vinhos. Aí eu compro pra ela, aí sobra. Aí eu falo assim, vou tomar. Eu não dou conta. Não dá. Não dá. Mas eu sinto que ele tem alguma coisa ali de madeira. Talvez seja isso que eles façam. Mas ali o que acontece? Às vezes eles produzem, vai deixando dentro dos tonéis gigantes de 2.000 litros, é um tonel grande. Entendi. Aí ele acaba dando esse sabor. Dá esse saborzinho, né? Mas é um tonel aqui. Tá. Mas naturalmente, você sabe me falar quais substâncias compõem o vinho de forma natural? Alex, eu teria até que, de cabeça assim, eu não vou saber te falar não, tá? É muita informação. Então é uma informação assim que você não vai ocupando muito espaço de memória, entendeu? Tá. Não, sim, essa curiosidade, na verdade, é só para saber a questão do que é benéfico para a saúde no vinho. Todo ele. Era só essa todo ele. Né? Agora, sim, nós temos o vinho orgânico, tá? Sim. O vinho orgânico, ele tem que ter... falar que ele é orgânico, ele tem que ter todos os selos de orgânico. Tá? Inclusive, hoje todo vinho é muito brilhante, né? Quando você coloca na taça e vai olhar, ele é muito brilhante. O orgânico não é muito. Porque o processo de fabricação dele, ele não filtra o vinho. Ele clarifica com clara de ovo. Que loucura. Isso é muito louco. Na gastronomia, a gente usa a clarificação com a clara de ovo em vários pratos, tá? Inclusive no vinho. Então é adicionada a clara de ovo realmente, né, batida, ou seria clara em neve, e adicionado, e ela vai agir como uma espuma das impurezas sólidas, né, dos sólidos que estão em suspensão no vinho. Ela atrai aquilo para ela. Ela atrai para ela. É como se ela fosse um filtro mesmo. Exato. Então assim, eu já dei aula uma vez e a pessoa era vegana. Nunca mais eu tomo vinho orgânico. Não, gente, peraí. Depois ele é tirado. Não faz parte da composição. Ele só entra como um filtro. Entendi. Tá? Então assim, ele deixa o vinho assim um pouco mais turvo. Seria a expressão mais... na verdade, o orgânico, né? Todo orgânico é feio, né? Se você vai comprar uma cenoura orgânica, ela é feia. Ela é pequenininha, raquítica. Vamos lá, mais ou menos. Pão com fermentação orgânica, não sei o que tem. Pô, os caras fazem um pão feio aí. Gente, não. Isso aí tá mal feito.
Tá certo. Aqui, as perguntas aqui terminaram, tá? Eu quero que você me fale, então, um pouco do casal Garcia, que você falou que queria dar um destaque para ele. E antes de você falar do casal Garcia, eu só te falar o seguinte. Hoje nós vamos fazer aqui em casa um fondue de queijo, depois um fondue de chocolate. O de queijo a gente vai comer com pão italiano e o de chocolate nós vamos comer com frutas, tá? Eu tenho alguns vinhos ali que na lembrança eu sei que eu tenho um Malbec, eu tenho um Tempranillo, eu tenho um espumante, Brut. Argentino, espanhol, italiano, né, que eu tenho ali. Só que eu não me recordo todos os nomes dos vinhos que eu tenho. O que você me aconselha para o fondue de hoje à noite? Então, Alex, o que eu aconselho para o fondue de hoje à noite? O fondue, eu aconselharia um vinho branco. Branco. Então o espumante. O espumante. Tá. Por quê? Queijo. Quando a gente fala de queijos e vinhos, todo mundo pensa, fazer uma harmonização, um festival de queijos e vinhos. Festival de queijos e vinhos. Cara, a chance disso dar errado é monstruosa. É muito grande, né? Mas é 100%, 95% de chance de dar errado. Uhum. Tá? Ou você usa determinados tipos de queijos semelhantes com determinados tipos de vinhos semelhantes. Entendi. Então, sim, nunca coloque na mesma mesa um queijo gordo com queijo magro e tome com o mesmo vinho. Entendi. Tá? Então isso é um pouquinho complicado da gente chegar a essa conclusão. Tá, então, mas sim, pro meu fondue, o espumante... Hoje eu iria de espumante. Tá. Show. Já que você não tem outro. E para os fondue de chocolate, seria um vinho de vinho do Porto. Seria o ideal. Tá, mas eu não tenho vinho aí do Porto não hoje. tem. Aí quais que você tem mesmo? Hã? Você tem um... eu tenho um Malbec, eu tenho um Tempranillo. Malbec. Se for um Malbec que tem um pouquinho mais de guarda, um Malbec... Ele é o quê? Qual a origem dele? Não sei te dizer, a garrafa tá guardada, eu ia anotar e eu esqueci. Se for italiano, aí vai bem. Eu acho que ele é italiano, porque o Malbec, na produção dele, ele sendo um italiano, ou até mesmo um espanhol, se for um espanhol vai ser melhor ainda, porque o Malbec tem bastante chocolate. Ah, tá. No aroma. Entendi. Quando você vai cheirar, ele vai vir um cheiro de chocolate. No retrogosto dele, né? Isso. Uhum. Ele vai vir um chocolate. Então agora é o momento Casal Garcia. Não é o momento Casal Garcia, é o momento vinho verde. Vinho verde, tá bom. Então vinho verde é muito interessante porque ele fica... não é um vinho que as uvas são verdes. Uhum. Tá? Ele é um vinho da região verde de Portugal. No entanto, existe o branco, o rosé, o tinto, né? Isso. Mas isso aí tem a ver também com a uva. Se eu não atingir a maturação total, eu consigo fazer esses 3 tipos de vinho, tá, Alex? Entendi. Tá, isso, se eu não tenho a maturação total da uva, eu vou ter mais acidez no meu vinho. Tá? Vinhos mais ácidos, normalmente eles foram feitos com uvas mais... que não atingiram a maturação total. Vamos lá, região verde de Portugal é o norte, bem perto do litoral de Portugal. Tá? Uhum. Então ele sofre muita influência dos ventos gelados do Atlântico Norte. Então aqueles ventos frios vai fazer com que a uva não atinja a maturação total. Uhum. Tá? E consequentemente ele vai fazer um vinho que é tão ácido que você tem a sensação de estar tomando um vinho frisante. Sim, que ele tem uma bolinha. Isso. Isso o português chama isso de pinicante. Mas então ele não é um frisante? Ele não é um Não é um frisante. Que curioso. Não. Ele não é um frisante. Ele chega a dar bolhas, né? Essas bolhas é por causa da acidez. Uhum. Entendeu? Exatamente por causa da acidez da uva, que ela não atingiu a maturação total, por causa da influência do clima frio. Entendi. Um outro exemplo disso, que dá vinhos fabulosos,
é o norte da França, por exemplo, com a uva Pinot Noir. Né? O norte da França é a Alemanha e a Nova Zelândia, que está mais perto do Polo Sul. Nós temos excelentes uvas Pinot Noir, porque a uva Pinot Noir é a que se melhor adaptou a climas extremamente frios. Tá? Ela não vai atingir a maturação total, e quando ela não atinge, eu vou ter a melhor qualidade no meu vinho final. Que interessante. Muito interessante. Isso Mas é muito aí, louco. então, essas regiões, elas estão relacionadas aí, elas se relacionam por causa desse clima frio, desses ventos gelados. Isso. Os nortes desses países se relacionam, os vinhos são parecidos, seria isso? Mas só que, por exemplo, você pega o norte da França, ele não vai ter muito de mar, não. Tá? Ele vai ter porque o norte da França é bem lá no alto da Europa, e aí sim ele vai ter um clima mais frio. Entendi. Tá? Lembrando que França, a gente teria que fazer um dia só de França. Porque é por região, né? É Bordeaux e por aí vai, Alsácia. Entendi. Então fica para um próximo podcast. Com certeza, Alex. Bom, meu caro Marcos Vinícius, você tem algo mais, alguma consideração a mais para falar aí pra gente, antes da gente encerrar aqui? Não, bebam bastante vinho. Saboreiem. Vamos dar uma diquinha. O pessoal não sabe, 90% das pessoas não sabem como degustar um vinho. Então, a primeira coisa a fazer, o vinho branco, sempre servir ele um pouco mais gelado. Deixa na geladeira mesmo, tá? A temperatura de serviço dele é muito importante. A gente está trabalhando algo em torno de 6 a 8, 9 graus. Tá? Ou vamos tomar ele bem geladinho. Tá. Bacana você falar de temperatura. Isso, porque é isso aí que vai fazer também o vinho ser saboroso ou não. Sim. Tá? O vinho branco eu vou colocar numa taça menor. É que assim, num podcast eu não consigo te mostrar as taças, os tamanhos. Não, claro. Tá? Mas seria uma taça menor e onde eu vou servir 1/3 dela. Tá. Então, pequenas goles constantemente. Eu tomei aquele gole, coloco outro gole, para ele nunca esquentar, porque um vinho branco quente é intragável. Tá? O vinho rosé, eu vou servir ele mais ou menos fresco, também mais para gelado do que para fresco, mas tendo uma temperatura aí de cuidado aí entre 8 e 12 graus. Tá. E um vinho tinto na faixa aí até 16, 18 graus. Que interessante. Porque o pessoal fala, vinho tinto tem que ser servido a temperatura ambiente. A temperatura ambiente lá da Europa. Isso. Nós estamos no Brasil, aí em Divinópolis até mais quente que aqui em São João del Rei, né? Isso mesmo. Isso vale também para cervejas, né? Tem países gelados que tomam cerveja sem levar a geladeira, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante a temperatura de serviço do vinho ser bem nessa faixa de temperatura que eu falei, tá? E sempre aerar a taça, aerar o vinho dentro da taça. Dá aquela rodadinha, tá? E ali, a Maria Clara é minha filha, né? Você conhece muito bem. Claro. 15 anos, ela tem 15 anos. E a nossa diversão aqui em casa, toda garrafa de vinho... Eu já sei o que é. Eu faço essa aeração e a gente vai brincar de qual o teor alcoólico daquele vinho. A gente não olha o teor alcoólico. Sim, a nossa diversão. E como que eu sei? Porque eu já vi você fazendo isso, né? Você gira, de repente começa a descer como se fosse oleaginoso, né? Algo assim. É algo oleaginoso, sim. Então... E isso aí tem a ver com o glicerol, né? O glicerol está diretamente ligado ao álcool. Quanto mais álcool, mais glicerol, mais lento esse vinho vai escorrer, que a gente chama de lágrimas. Então quanto mais lento essas lágrimas descem ali, mais álcool tem esse vinho. Exatamente. Então, mas como que você consegue falar assim, até na última live, né, eu vi que você falou 14 e era 13,5. E meio. Né? Então, meio grau, nem... Mas porque ela vai descer bem devagarzinho e constantes, né? São bastantes lágrimas constantes e descem devagar. Elas custam até a se formar.
Entendi. Mas isso aí a gente tem bastante cuidado também, que a forma que é lavada a taça, ou se a taça é de vidro ou de cristal, vai influenciar. Sim, eu imagino. Naquela live que você me viu, eu estava usando uma taça de cristal com X gramas de titânio por quilo de areia. Então, que assim, loucura. Até é uma isso taça... você sabe da taça. É ciência pura esse negócio, hein? É ciência pura, cara. Tem engenheiros que utilizam as medidas de uma boca para fazer a angulação da boca da taça. Que interessante. É muito interessante, é muito bonito. Bom, legal. Então você deu a sua dica. Mais alguma coisa? Não. Ok. Vamos beber. Depois você me fala aqui que deu do... Tá. Sabe que você me atiçou? Eu vou fazer um fundi hoje. Fechou. Então tá. Aí a gente comenta. Faz ao vivo. Os nossos fundis. Geralmente a gente toma fundi com o casal Garcia branco, tá? Geralmente é. Bom, então... Sim. Pode mais falar. umazinha. Eu não consigo resistir, não. Manda ver. Eu sou um bom amante da cozinha mineira, principalmente a cozinha modernista, né? E vinho português é muito bom para harmonizar com as comidas mineiras, tá, gente? Assim, vou tomar vinho com comida mineira. Portugal. Que interessante, cara. Boa dica. Excelente dica. Né? E nós mineirinhos, né, gosta de uma comida mineira, ainda gosta de vinho. Aí se a comida tiver bastante gordura, aí o casal Garcia vai lavar essa gordura na boca. Aí a comida vai descer sensacional. Eu tô aqui salivando, cara. Casal Garcia branco ou espumante brut com... Chuta, com o quê? Com frango caipira. Não, torresmo. Torresmo? É melhor com uma pinga, né? Uma cerveja bem gelada, mas... Cara, é fantástico. Bom. Um espumante seco, né? Bem brut mesmo, com um vinho Casal Garcia branco. Um vinho... Eu não vou falar Casal Garcia porque não é a minha melhor escolha para o vinho verde, tá? Tá. Qual que é a sua melhor escolha para o vinho verde? Tem o Casal Mendes, eu acho muito mais gostoso. Eu conheço o Casal Mendes, eu gosto. Aquele Conde de Barcelos também eu gosto. Barcelos é por causa do seu pai, né? Com certeza. Ele parece realmente um conde, agora lembrando. É fato. Mas é isso aí, Alex. Beleza, então, assim, Kiko. Façam, degustem, experimentem, anotem todo o que vocês estão sentindo no vinho. A hora que for sentir o aroma do vinho, bem devagarzinho, não dá aquela puxada forte no nariz, não. Vai devagarzinho. Pô, eu não estou sentindo muitos aromas. Treina. Vai treinando que eles vão aparecendo. Entendi. Tudo é exercício, né? Tocar um violão é exercício, aprender a tomar café sem açúcar é um exercício, o vinho também é um exercício, tudo isso. Beleza, eu falei aqui então com o Marcos Vinícius, um grande amigo, um cara super inteligente, falou pra gente sobre vinhos e daqui uns dias eu vou chamá-lo para falar sobre gastronomia de um modo mais abrangente e outras coisas também, né? Vinícius, foi muito bom falar com você. Valeu. Fica com Deus, foi bacana demais. E, gente, a gente se fala no próximo episódio, tá? Lembrando que a Fábrica de Podcast tá aqui para ajudar você a criar o seu canal de podcast. Acessa lá afabricadepodcast.com.br para você conhecer os nossos trabalhos. Na verdade, a gente cria as vinhetas de abertura, encerramento, passagem. Você grava o seu áudio aí na sua casa, no seu carro, com o seu próprio smartphone. Envia esse áudio pra gente e a gente dá um corpo para esse podcast. E de gorjeta, de bônus, a gente ainda cria o canal para você. Então até o próximo episódio, foi muito bom, valeu, tchau, tchau. Tchau. Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.